Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Muito bem, estamos de volta para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje nós vamos continuar falando do assunto imortalidade da alma, vida após a morte, espírito, enfim, o nome que cada um preferir. Como eu disse no outro vídeo, o nome não tem a menor importância por enquanto. Só que agora nós vamos ver o que dizem os autores da Bíblia sobre esse tema, vida após a morte. No vídeo anterior nós vimos os conceitos sobre alma ao longo da história da humanidade, as concepções de cada cultura, de cada religião, de vários filósofos, pensadores. Agora nós vamos abordar o tema a partir dos livros da Bíblia. Porque se você acredita que Jesus morreu e ressurgiu dos mortos, nós precisamos falar sobre o assunto vida após a morte. O cristianismo é fundamentado nesse tema, a imortalidade da alma, a vida após a morte, o outro mundo, enfim. Como eu disse, o nome nesse momento não faz a menor diferença. Então vamos ver algumas passagens bíblicas sobre o assunto imortalidade da alma. E vamos começar vendo um versículo lá do Gênesis. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o homem, a imagem de Deus o criou. Bom, agora vamos ver uma passagem lá do Evangelho de João, em que Jesus está conversando com a mulher samaritana. Jesus diz para ela o seguinte: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ora, se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e se Deus é espírito, como afirma Jesus à mulher samaritana, a conclusão é óbvia, nós também somos espíritos. Não há aqui outra possibilidade de entendimento, não há outra maneira de interpretar esses versículos. Bem, mas vamos continuar vendo versículos da Bíblia. Aqui vemos Jesus conversando com Nicodemos. Em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A gente percebe que Jesus deixa muito claro a Nicodemos que carne é uma coisa e Espírito é outra coisa. Mas nós vamos continuar vendo versículos da Bíblia. Vamos lá. O corpo sem o Espírito é morto. Pelo que vimos até agora, não deveria mais restar nenhuma dúvida sobre sermos um corpo de carne, mas que também temos um espírito imortal, uma alma, ou qualquer outra palavra que se possa encontrar para descrever o ser, ou esse ser, que nos parece imortal segundo o que nós temos visto até agora. Mas vamos continuar vendo versículos da Bíblia. Agora nós vamos ver a cena da transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Bem, todos nós sabemos que Moisés e Elias estavam mortos há muito tempo. Portanto, se na cena da transfiguração eles aparecem para Jesus e para os discípulos, fica muito claro que existe vida após a morte, ou não? E a aparição era tão real que Pedro quis armar 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e outra para Jesus. De tão real que era a coisa. Bem, mas vamos deixar as discussões para depois. Vamos continuar vendo versículos da Bíblia. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Bem, aqui nós vemos Pedro deixando também muito claro, assim como Jesus já havia feito com Nicodemos, que ao que parece, Espírito é uma coisa, carne é outra coisa, com essa afirmação. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Vamos em frente. Agora nós vamos ver umas passagens de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Vamos lá. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu, depois apareceu a Cefas e depois aos 12.
Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. E depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Muito bem. Nós agora vimos Paulo dizer que depois de morto, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Agora vamos ver como Paulo explica tudo isso. Ora, se é comum pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Pois testificamos contra Deus que Ele ressuscitou ao Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Aqui nós precisamos fazer uma outra pausa para destacar a ideia de justiça divina que Paulo possuía. Para Paulo, ou é tudo igual para todos, sem privilégio para ninguém, ou nada feito. Com Paulo não tem essa de que para uns tudo e para outros nada. Essa é uma afirmação muito forte e muito clara de que ou Deus é Pai de todos, ama a todos e faz tudo por todos igualmente, ou nada feito. Paulo não consegue conceber a ideia de um Deus, Pai Todo-Poderoso, que dá do bom e do melhor para uns filhos e deixa os outros à míngua. E ele continua dizendo o seguinte: se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que nos expomos a perigos a toda hora? Eu protesto, irmãos, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. O que Paulo está dizendo com essa última afirmação é aquilo que nós costumamos dizer: vamos aproveitar a vida, que a vida é curta, ou o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Enfim, ele é muito claro: eu protesto, irmãos, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se não tem nada depois desta vida, por que corremos riscos? E por que nos expomos tanto, se ao morrermos tudo se acaba, não tem nada depois? Nós acabamos de ver várias passagens do Novo Testamento em que se coloca a possibilidade da existência de algo além deste corpo de carne. A possibilidade da existência de uma alma, de um espírito, ou qualquer nome que se queira dar. Mas vamos continuar com Paulo. Ele tenta esclarecer como é essa história de corpo e espírito. Como funcionaria isso? Como acontece a ressurreição segundo a versão do apóstolo Paulo? Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Aqui uma outra pausa para fazer um outro comentário. Vejam a imagem que Paulo utiliza. Que imagem linda e ao mesmo tempo esclarecedora. Aqui temos uma analogia com o sepultamento. O corpo já sem vida é depositado na cova, no túmulo, igual a semente que é depositada no solo. E Paulo diz: semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. E em seguida ele lança uma suposição. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, eu imagino que seja assim. Nós trazemos os dois corpos. Quando um morre, fica o outro. Semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Bem, agora Paulo vai ser incisivo. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus.
Bem, depois de ele ter dito que semeia corpo animal e ressuscita corpo espiritual, depois de dizer que assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também ter trazido a imagem do celestial, Paulo agora é taxativo, definitivo. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Enfim, depois de todas essas afirmações que vimos, não é mais possível simplesmente negar tudo. Resta continuar investigando em busca da verdade, sem ideias pré-concebidas. E vamos encerrar com outra afirmação de Paulo que, antes de tudo, para nos fazer refletir sobre a nossa existência e sobre a nossa fé. Se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Essa frase encerra o assunto que o próprio Paulo começou quando perguntou: por que nos expomos a tantos perigos? Quer dizer, se a nossa esperança se resume apenas a esta vida, estamos perdendo tempo. É melhor aproveitar a vida como o próprio Paulo recomendou: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Bem, nós terminamos aqui o vídeo de hoje, lembrando que no próximo vídeo nós vamos continuar com o assunto vida após a morte. No próximo vídeo nós vamos tratar de saber se os mortos podem se comunicar com os vivos, e nós vamos continuar vendo isso em versículos bíblicos. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho, clicar em gostei, compartilhar com os amigos, e muito obrigado e até o próximo vídeo.